Queridos irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Senhor que de fato pagou um alto preço para nos dar salvação e nos dar de forma gratuita, mas para Ele custou um alto preço. E essa canção diz que nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Significa, queridos, que nós nos esforçaremos, nos empenharemos para que de fato haja a unidade no Senhor. Significa que nós devemos envidar todos os esforços para que perdoemos, para que sejamos perdoados, para que não nutramos no nosso coração ressentimento, mágoa, para que de fato, queridos, nós possamos viver essa unidade no Senhor. Que não sejam palavras ditas e cantadas ao vento, mas que de fato nós nos empenhemos e nos esforcemos para que sejamos um no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50. Isso, Dudu, aí está ótimo. Isaías, capítulo de número 50. Nós vamos ler um versículo que se encontra no número 10. Isaías, capítulo de número 50, versículo de número 10. Isaías 50, versículo 10. Isaías, capítulo 50, versículo de número 10, queridos irmãos. Nós vamos dar sequência a uma série que nós temos meditado e refletido aqui nos domingos, e o faremos ainda hoje à noite também, dando continuidade, sobre determinados sentimentos que nós nutrimos no nosso coração e que eles são, sem dúvida alguma, obstáculos a uma vida abundante que Cristo nos garante, nos promete em Sua palavra. Porque, queridos, eu tenho sempre frisado que o que torna o cristão distinto, diferente, não é a imunidade a passar por situações adversas. E aí, quando eu falo em situações adversas, pense em todas. Desde a relação familiar, profissional, financeira, saúde física, emocional, porque durante um bom tempo a depressão foi tida dentre os círculos evangélicos como coisa do diabo, no sentido de possessão demoníaca, quando está mais do que provado que é uma enfermidade. Não que não haja também opressão ou possessão demoníaca em alguns casos, mas é uma enfermidade, é uma mazela, é uma consequência da nossa natureza pecaminosa, que inclusive muitas vezes precisa, para ser enfrentada, combatida, de uma medicação. Então, o crente, o servo de Deus, o discípulo de Jesus, ele está exposto às mesmas situações que alguém que não teme a Deus está. O que é que o torna diferente?
é a maneira como nós reagimos, é a maneira como nós enfrentamos essas situações adversas. Se deixamos o desespero, o desânimo, a murmuração, o azedume, o queixume tomar conta da nossa vida e do nosso coração, ou se nós nos propomos a olhar exemplos de personagens bíblicos que enfrentaram situações semelhantes às nossas e, em outros momentos, observarmos princípios bíblicos e, a partir de então, nos propomos a obedecê-los, a vivê-los e, consequentemente, testemunhar de Cristo e enfrentar de forma vitoriosa essas situações. Até um hino do nosso cenário 392, que é intitulado Vida Vitoriosa, no sentido de que o cristão ele é chamado a essa vida vitoriosa. Vamos então ler o versículo de número 10 do capítulo de número 50. Vamos ler juntos? Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Amém. Queridos, há períodos na vida de todo cristão em que o caminho se torna obscurecido pelas trevas e fica bem difícil, se não impossível, encontrar o motivo ou a cura. Há momentos, há períodos na vida do cristão em que o caminho se torna de fato obscurecido. O reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão que eu gosto muito e muitas vezes até cito aqui: a noite escura da alma, que não é e não deve ser entendida na sua literalidade, uma noite, mas um período de tempo em que o sofrimento, em que a dificuldade, em que algum tipo de adversidade chega junto de nós e nós naturalmente nos sentimos semelhantes a uma noite trevosa, escura, enegrecida. E é nesses momentos, queridos irmãos, que fica às vezes a nossa visão turva, de modo que nós não conseguimos enxergar a cura, a solução, uma luz lá no fim do túnel. Parece que o dia nunca vai raiar, parece que o sol nunca vai brilhar novamente. E nós nos abatemos com essas situações. E esse texto de Isaías, queridos, ele é bastante elucidativo para esses momentos na nossa vida, porque ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento na parte inicial do versículo, e depois ele traz algumas orientações, alguns ensinos que são úteis, benéficos e abençoadores para que, se porventura estivermos ou se porventura um dia enfrentarmos esse momento trevoso, venhamos a superá-lo, a vencê-lo, conforme as orientações que Isaías nos traz nesse versículo. E aqui a gente vê basicamente três aspectos. Primeiro, a identidade das pessoas a quem Isaías se dirige, depois o problema dessas pessoas e, consequentemente, em terceiro lugar, a instrução de Deus para lidar com esses problemas. Então vamos inicialmente, irmãos, olhar para o texto e perguntar quem são as pessoas que Isaías descreve aqui, que muitas vezes andam no escuro.
Quem são essas pessoas? Percebam, queridos, o versículo de número 10, a parte A, Isaías diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor? A primeira característica que Isaías descreve aqui como aqueles que estão experimentando um período de trevas é que estas pessoas fazem o quê? Elas temem a Deus, elas temem ao Senhor. E isso é significativo, queridos, porque as Escrituras nos ensinam que alguém que teme a Deus, alguém que teme ao Senhor, é filho ou filha de Deus. O temor ao Senhor é uma clara evidência de que aquela pessoa de fato é um servo de Deus, é uma serva de Deus. O temor ao Senhor, queridos, é uma característica dos crentes. E essa característica é mencionada em toda a Escritura. Por toda a Escritura nós contemplamos os autores mostrando e ensinando que temer ao Senhor é fundamental e caracteriza o servo de Deus. Exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, olha o que Jesus diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus estava se referindo ao temor a Deus. Não temam aos homens, mas temam a Deus. E ora, Jesus está levando em consideração tudo aquilo que viria sobre os seus discípulos a partir do momento em que o Império Romano provocasse perseguição cruel e sangrenta contra eles. Não temam a Nero, não temam ao imperador romano, ainda que ele ameace vocês de morte e até mesmo tire a vida física de vocês. Temam aquele que pode matar tanto o corpo como a alma, o Senhor Deus. O temor do Senhor, queridos, é essencial para uma vida ou para a fé salvadora e uma marca distintiva do verdadeiro crente. Mas eu pergunto, o que significa temer a Deus? De uma forma muito objetiva, uma pessoa que teme o Senhor é alguém que reverencia, respeita, serve e ama a Deus. Quando nós lemos lá no livro de Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que é alguém que teme ao Senhor, que desfruta dessa sabedoria? É justamente alguém que reverencia, que respeita, que serve, que ama, que se sujeita, que obedece ao Senhor Deus. E as Escrituras, elas nos ensinam que uma pessoa que teme a Deus, ela leva a sério as coisas de Deus, as coisas espirituais. Salmo de número 2, versículo de número 11, nos diz assim: adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Essa é a palavra do Salmo 2, versículo de número 11, adorem o Senhor com temor. Os verdadeiros crentes, eles não se aproximam da presença de Deus rindo ou fazendo graça. Os verdadeiros crentes, eles buscam ao Senhor com grande reverência e respeito, porque reconhecem a sua assombrosa glória. Eles sabem diante de quem eles se encontram. Não um simples homem, ou um homem que desfruta de autoridade no campo terreno, mas eles reconhecem o Deus glorioso que é o Senhor Deus,
e, consequentemente, o respeita, o reverencia, o teme. As Escrituras também, queridos, nos ensinam que as pessoas que temem a Deus, elas são pessoas teocêntricas em todas as áreas da sua vida. Provérbios capítulo de número 3, versículo 5 ao 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Observe bem o que diz o versículo 6, irmãos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Significa que na família Deus é o Senhor. Significa que no trabalho, nos negócios, Deus é o Senhor. Significa que no meu lazer, na minha diversão, Deus é o Senhor. Significa que nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, Deus é o Senhor. Ou seja, não há um lugar sequer em que Deus não seja temido, reverenciado e respeitado, porque Ele é o Senhor de toda a nossa vida e de todas as áreas da nossa vida. Essa verdade, queridos, ela põe por terra aquele dualismo prejudicial no período medieval e que nós resgatamos nos nossos dias, entre o sagrado e o secular. Entre a realidade de que no domingo, quando nós estamos na igreja, estamos respeitando, adorando, reverenciando Ele, mas quando começa a segunda-feira, vivemos como se Deus não existisse, como se Deus não interferisse nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, na nossa vida profissional, ou se existe, é apenas para realizar os meus desejos. Como se Deus não existisse quando nos propomos a um período de lazer, de descanso, de férias. E o sábio de Provérbios nos diz que devemos entender que o Senhor, Ele é Senhor não apenas na igreja, mas é Senhor da nossa vida em todos os momentos e em todo o tempo. Paulo, queridos irmãos, era sem dúvida alguma um homem temente a Deus, e o único objetivo de Paulo, da sua vida, do seu propósito, era exaltar a Deus, e ele entendia que essa exaltação se dava por meio da sua obediência a Ele. Quando nós lemos Filipenses capítulo 1, versículo de número 20 a 21, Paulo diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim vivia e entendia a sua existência o apóstolo Paulo. Pessoas tementes a Deus, queridos, elas creem em Deus, elas acreditam no que Deus revelou em sua palavra, elas entendem que a sua pecaminosidade, a sua incapacidade de agradar a Deus por si mesmas, e necessitam naturalmente do seu perdão e da sua salvação. Temer a Deus é a primeira característica que Paulo, ou que Isaías, descreve das pessoas que estão vivendo nesse período de trevas, aqui no capítulo 50, versículo 10. Qual é a segunda característica? A segunda característica é que essas pessoas obedecem. Observe o versículo de número 10, diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo. Aqui, queridos, não sei se os irmãos percebem nas suas Bíblias, mas servo está em maiúsculo. Essa é uma
uma indicação do tradutor, não é? De que a referência aqui é a Cristo Jesus. Claro, queridos, que o profeta Isaías, ele é chamado pelos teólogos de profeta messiânico, porque predominantemente na sua profecia, no seu livro, referências claras a Jesus, a sua vinda, ao seu ministério. Não apenas o capítulo 53, não apenas o capítulo 9, mas de uma forma geral a profecia de Isaías, ela tem essa característica messiânica de apontar, de falar a respeito de Jesus. E aí nos diz o texto quem é aquele que ouve a voz do seu servo, ou seja, ouve a voz de Jesus. Ele obedece, ele naturalmente teme ao Senhor, como expressão desse respeito, dessa reverência, ele também obedece ao Senhor. E é interessante, queridos, que nós devemos levar em consideração que aqui, fazendo uma referência a Jesus como esse servo, o servo sofredor do capítulo 53, ele foi o exemplo e é o exemplo maior de obediência ao Pai. João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vida de Jesus, queridos, foi uma vida de plena, completa e total obediência à vontade de Deus. Ele não se desviou 1 milímetro sequer, ainda que oportunidades, que sugestões, que propostas aparecessem, ele permaneceu firme, fiel à missão que o Pai havia confiado a ele, e ele o fez de forma voluntária, espontânea. João diz isso. João registra isso quando Jesus disse: eu tenho poder, o Pai me deu de dar, de reaver a minha vida, e eu fiz isso de forma voluntária. Ora, se Jesus é o Senhor, nós devemos seguir o seu exemplo, e o seu exemplo inclui obediência completa a Deus. Então, duas características desses leitores que Isaías dirige essas palavras: eles temem ao Senhor, eles obedecem ao Senhor. Agora, o que significa andar em trevas? Porque o texto continua, e agora nos diz o profeta: aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. Quem são esses? Ou o que significa andar em trevas? Na maioria das vezes, queridos, na Escritura Sagrada, trevas ela está associada ao pecado. Quando a gente lê a primeira carta de João, a gente vê isso. Aquele que nasceu de novo, aquele que é nascido de Deus, não anda nas trevas, pelo contrário, anda na luz. Então, João está tendo em mente a ideia de trevas como pecado e luz como uma vida de obediência ao Senhor. Mas aqui em Isaías, trevas não é utilizada para significar pecado. Por quê, queridos? Porque se as pessoas temem ao Senhor e obedecem ao servo, a Cristo, como ele fez a pergunta no início do versículo, elas não podem ser descritas como pessoas que estivessem vivendo continuamente em pecado, conquanto, mesmo aqueles que temem a Deus, que obedecem ao Senhor, cometam pecado, isso não é habitual, não é uma marca em sua vida, mas é algo acidental. Mas há um outro sentido que as Escrituras também falam sobre trevas, e esse outro sentido provavelmente é o sentido aqui de Isaías, capítulo 50, versículo 10,
é a falta de entendimento ou percepção. É aquela pessoa que não consegue entender, compreender alguns acontecimentos na sua vida. E nesse período de trevas, queridos, o cristão ele não consegue discernir os propósitos de Deus. Ele não consegue entender os acontecimentos na sua vida, ou por que aquelas coisas estão acontecendo, ou para que aquelas coisas estão acontecendo em sua vida. Ele está como que perdido, sem conseguir entender, compreender, raciocinar o que Deus está fazendo na minha vida através dessa situação que eu estou vivendo. E eu pergunto, queridos, quantas vezes nós estamos assim? Amamos a Deus, reconhecemos a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, procuramos obedecer a sua palavra, mas, por outro lado, coisas nos acontecem que nós ficamos sem entendê-las. Nos recordemos do Salmo 73, né, quando o salmista vivenciou aquele período difícil em sua vida, de enxergar os ímpios prosperando, de enxergar a vida boa e fácil que os ímpios desfrutavam, mas ao mesmo tempo olhando para ele e dizendo: inútil me foi me guardar, me preservar, me reservar para o Senhor. Às vezes vivemos esse período e esse tempo. E John Bunyan, em seu livro clássico, O Peregrino, ele, num determinado ponto do livro, queridos irmãos, descreve Cristão, que é o personagem do livro O Peregrino. Ele descreve Cristão passando pelo vale da sombra da morte, e ele descreve esse lugar como um lugar solitário, como um lugar cheio de desertos e fossos, como de fato a sombra da morte. E Bunyan descreve lá no Peregrino uma terra de sequidão, um local de densas trevas. E interessante, queridos, que é nesse lugar aterrorizante, caótico, que muitas vezes os crentes são conduzidos nesse lugar, que eles experimentam essa confusão, essa falta de entendimento, de compreensão. Quando os crentes eles passam por esses períodos na vida, quando andam em trevas, quando não tem luz, e aqui trevas não no sentido de pecado, mas trevas no sentido de não entendimento e não compreensão dos propósitos de Deus em suas vidas. Quando os crentes passam por esses períodos, queridos, são períodos extremamente preocupantes. São períodos que o crente está vivendo em perigo. E por que ele está vivendo em perigo? Porque nesses momentos eles são tentados a responder a essas circunstâncias de forma pecaminosa. De forma pecaminosa. Bunyan continua descrevendo lá no livro O Peregrino, e ele diz que Cristão andava pelo vale da sombra da morte, e seu caminho era bem estreito. Seria fácil cair de um lado ou de outro. E o que havia de um lado e havia do outro? De um lado, à sua direita, estava um fosso, e à sua esquerda estava um pântano. O que significa isso na visão de John Bunyan, lá no Peregrino? A fossa à direita de Cristão representava o ensino falso, o engano,
as heresias, que podiam captar o coração do cristão vivenciando esse período de trevas, de dificuldade, de solidão, de deserto. Do outro lado, o pântano, à esquerda de cristão, significava um brejo fundo, que representa grande insegurança, depressão, desespero. Então o cristão estava caminhando num caminho estreito, apertado, solitário, deserto, difícil. E à sua esquerda e à sua direita, grandes perigos. De cair num fosso ou de cair num pântano. De cair no falso ensino, no engano, na mentira, ou de cair na depressão, no desespero, na insegurança, na perplexidade. O que fazer então, queridos? Quando a pessoa começa a andar em trevas. É um sério problema quando, ao passar por um tempo de trevas, nós temos que enfrentar esse tipo de tentação. E o tipo de tentação é o do peregrino. Um lado, falso ensino, mentira, engano. O outro é o pântano da depressão e dos prazeres pecaminosos. Continuamente, queridos, quando nós estamos nessa caminhada e nessa jornada, o fosso e o pântano estão aí ao nosso lado. O que fazer diante dessas situações? Nós podemos naturalmente sucumbir frente a elas. Podemos sucumbir frente a elas. Mas a proposta de Isaías aqui é uma proposta de solução. É uma proposta de escape. É uma proposta de superação. E aí nós chegamos à parte final do versículo. O que é que diz o versículo de número 10? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, aquele que andou e trilhou como cristão lá de um peregrino, no caminho estreitinho, apertado, difícil, olhando de um lado um pântano, de outro fosso, o que é que ele deve fazer? Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. A primeira atitude, queridos, que Isaías nos propõe aqui é confiar. E confiar significa que precisamos tomar uma decisão consciente quanto à atitude no nosso coração. Eu queria fazer referência aqui à palavra de Davi, no Salmo de número 56, versículo 3 a 4, quando ele diz assim: em vindo o temor, eu hei de confiar em ti, Senhor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi está dizendo, em vindo o terror, em vindo uma situação adversa, em vindo um problema, o que é que eu vou fazer? Ele diz, eu vou confiar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou entregar a Ele os meus caminhos, porque Ele cuidará da minha vida. Eu vou confiar no Senhor para que Ele continue direcionando os meus passos e eu não venha cair nem no fosso, nem no pântano. Davi assume, queridos, um compromisso em seu coração sobre o que ele faria quando enfrentasse o medo ou o desânimo.
O que é que a gente deve fazer, queridos, quando nós vivenciamos situações semelhantes a essa descrita pelo profeta ou por Isaías? Não há outro caminho senão confiar no Senhor. E isso precisa ser uma decisão séria, firme no nosso Deus e no nosso coração. E o versículo 10, irmãos, ele ainda traz um aspecto interessante. Porque ele diz assim: confie em um nome do Senhor. Por que aqui Isaías usa essa expressão? Confie em um nome do Senhor. Porque quando ele usa o nome do Senhor, ele está se referindo, queridos, ao seu caráter. Eu tenho frisado isso aqui, que no Antigo Testamento, o nome ele estava associado ao seu caráter, ou à sua missão, a algo que Deus iria fazer através dele. E no Antigo Testamento, e no Novo, porque a oração do Pai Nosso, o Senhor assim nos mandou orar. É assim a finalização das nossas orações. Nós pedimos tudo a Deus, nós clamamos tudo ao Senhor, nós agradecemos tudo ao Senhor, mas ao término da oração, como nós fazemos? Em nome do Senhor Jesus. Isso não é apenas uma questão de formalidade, de decoreba. Aprenda a orar e essa palavrinha mágica no final, essa frase mágica no final. Não é isso. É porque o nome, queridos, revela o caráter da pessoa. E quando Isaías utiliza aqui, olha, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confia em um nome do Senhor. Ele está fazendo com que aquele que está andando em trevas, em um período difícil na sua vida e que não consegue ver luz, entregue o seu coração, entregue as suas preocupações a alguém, mas esse alguém não é comum. Esse alguém é o próprio Deus. E o nome de Deus, queridos, ou no Novo e no Antigo Testamento, há vários nomes utilizados para se referir a Deus. Um deles, que é a versão portuguesada que nós usamos, que é Jeová, que significa eterno. O nome Jeová enfatiza o fato de que Deus é fiel, de que Ele cumpre cada uma das suas promessas e da sua aliança com o seu povo, porque Ele nunca muda. Então Isaías está dizendo: confie no Deus eterno, no Deus que nunca muda, no Deus que permanece da mesma forma para sempre, porque Ele é imutável. Confie nesse Deus. Já pensou, queridos? Confiar a nossa vida a alguém que hoje é uma coisa e amanhã é outra, que é uma verdadeira metamorfose, que muda, que se transforma a cada instante, a cada momento. A nossa vida estaria insegura nas mãos de alguém que a gente não sabe o que é que vai ser amanhã, que talvez mude de acordo com o seu humor ou de acordo com o que nós venhamos a fazer. Isaías está dizendo: não confie sua vida a estes, confie a sua vida naquele Deus que é imutável, que passa o tempo, mas Ele permanece o mesmo, de que nada do que você faça ou deixe de fazer mudará o tratamento dele em relação a você. As Escrituras também revelam, só a título de exemplo, queridos, porque são vários, que Deus, Ele não é apenas o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus eterno, mas Ele é o Deus todo-poderoso.
Gênesis capítulo de número 17, versículo 1, nós encontramos essa referência ao Deus que é todo-poderoso e que, agindo Ele, ninguém, absolutamente ninguém, pode obstacular, pode impedir, pode atrapalhar, pode prejudicar o seu agir. Há outros nomes, queridos. Nós até cantamos uma canção aqui que cita, vários nomes: Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jirê. Cada um desses nomes revela aspectos específicos do caráter de Deus. E quando nós estamos andando em trevas, queridos irmãos, nós precisamos encher a nossa mente com os nomes de Deus. Quando nós estamos vivendo períodos nebulosos na nossa vida, nós precisamos impregnar a nossa mente com os nomes de Deus e meditar nos seus significados. Porque isto, queridos, é o que nos fará não sucumbir, não naufragar diante das adversidades, das lutas, dos reveses da vida. Se deixarmos, queridos, de confiar em Deus, quando estivermos andando em trevas, e confiarmos na sabedoria humana, seja na nossa, seja na de outros, nós cairemos no fosso ou no pântano. O único caminho seguro em meio às trevas é manter o nosso coração comprometido a confiar somente na sabedoria de Deus, no caráter de Deus, no ser de Deus, conforme as Escrituras Sagradas nos revelam. E a vida de John Bunyan é um exemplo de alguém que encheu a sua mente, o seu coração dos nomes de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus. Por quê, queridos? Porque Bunyan passou 12 anos e meio na prisão, simplesmente porque se recusou a pregar a palavra de Deus. Aliás, porque não se recusou a parar de pregar a palavra de Deus. 12 anos e meio em uma prisão, porque disse: eu não deixarei de pregar a palavra de Deus. Se é prisão, que me coloquem, mas eu não deixarei de pregar, de anunciar, de falar a palavra de Deus. E o que fez ele durante esse período de prisão? Ele estudou intensivamente a palavra de Deus e preencheu cerca de 40 livros com as percepções que Deus lhe deu. Um deles, o mais conhecido, um best-seller, que é justamente O Peregrino. E apesar, queridos, de passar 12 anos e meio separado da família, separado dos filhos, incapaz de sustentá-los, sua mente estava tão cheia da palavra de Deus, tão cheia dos nomes de Deus, que Bunyan não caiu nem no fosso do falso ensino, nem no pântano da depressão, do desespero, dos pecados terrenos e carnais. Charles Spurgeon, ele se referiu a John Bunyan, dizendo que ele estava tão cheio da palavra de Deus, que se alguém o furasse, preste bem atenção no que disse Spurgeon, se alguém o furasse, seu sangue jorraria versículos bíblicos.
Se alguém o furasse, diz Charles Spurgeon a respeito de Bunyan, se alguém o furasse, seu sangue jorraria versículos bíblicos. O que, queridos, poderia alimentar aquele homem 12 anos e meio numa prisão? Somente a palavra de Deus, somente os nomes de Deus, somente o caráter de Deus, somente a presença maravilhosa de Deus. Todos os crentes devem lutar, queridos, para adquirir esse conhecimento íntimo da palavra do Senhor. Nós deveríamos olhar para John Bunyan e nos espelharmos nele. Será que se Charles Spurgeon, do século 21, fosse fazer uma referência a mim e a você, será que ele diria essas mesmas palavras? Que se alguém nos perfurasse com uma lança, nós jorraríamos versículos bíblicos? Será que nós temos amado a palavra e ela tem sido o nosso alimento, ela tem sido a nossa força dia e noite? Jó, queridos, é um exemplo bíblico de um homem que temia a Deus, que obedecia a Deus, porque essa é a descrição do capítulo de número 1. Mas passou por grandes trevas, passou por noites escuras, passou por períodos trevosos. Mas as Escrituras não indicam que Deus tenha revelado a razão das trevas na vida de Jó, embora Jó quisesse entendê-las. Porque ele, num dado momento do seu livro, começa a fazer perguntas a Deus. E Deus resolve responder a Jó com outras perguntas. E eu sempre digo aos irmãos aqui que eu fico conjecturando na minha mente qual foi a postura de Jó naquele momento da sua vida. Porque o livro começa a dizer que Deus começou a responder Jó com algumas perguntas. Jó, onde é que você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Jó, onde é que você estava quando eu comecei a fazer isto ou aquilo outro? E eu tenho a impressão, queridos, que Jó começou a se quebrantar ali diante de Deus, até fisicamente ele começou a diminuir. Eis a razão pela qual no 42 ele diz assim: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza, porque eu falei de coisas que eu não conhecia, coisas grandiosas demais. Hoje eu vejo, Senhor, que Tu és soberano e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Hoje, Senhor, eu Te conheço não de ouvir falar, mas eu conheço de verdade, eu experimentei, eu conheço o Senhor verdadeiramente. Jó aprendeu, queridos, o que também todos nós precisamos aprender: Deus é Deus e nós não somos. Foi isso que Jó aprendeu, que Deus é Deus e nós não somos. A única maneira, queridos, de não sucumbirmos à tentação em tempos de trevas é aprender a confiar no Senhor. Cantamos aqui nessa manhã, sem medo. Quando a dor vier, quando os problemas surgirem, quando as dificuldades assaltarem o nosso coração, o que é que faremos? Sem medo, então, vou confiar, vou descansar, vou prosseguir.
vou adiante. É isso que Isaías 50, 10 nos manda fazer quando nós estivermos em trevas. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Às vezes e muitas vezes, nós não vamos obter de Deus a resposta do porquê. Não entenderemos muitos caminhos que Deus nos leva a trilhar. A razão pela qual Ele nos conduziu àquele lugar. Mas se confiarmos no Senhor, nós entenderemos o para que Deus nos conduziu àquele lugar. E veremos que o para quê sempre é a glória do nome dEle. Sempre é a glória do nome dEle. Se realmente desejamos vencer as trevas, precisamos nos comprometer a viver em temor e obediência todos os dias e a confiar no Senhor em todo o tempo. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque mesmo diante da fraqueza, da negligência da nossa vida, o Senhor ainda tem nos acudido nos momentos de trevas. O Senhor ainda tem nos visitado nas noites escuras da alma. Ó Deus, nós nessa manhã queremos louvar o Teu nome, Senhor. Porque mesmo que não saibamos o futuro e não sabemos mesmo que não entendamos o presente e muitas vezes não entendemos mesmo, sabemos, ó Deus, e uma segurança nós temos, que a nossa vida está nas Tuas mãos e que o Senhor tem caminhos de paz, de amor para cada um dos Teus filhos. Nessa manhã, ó Deus, e diante desse tempo tão incerto que nós estamos a vivenciar, guarda o nosso coração, Deus. Guarda o nosso coração no Teu amor. Ao mesmo tempo, ó Deus, que nós nos guardemos no Teu amor. Que nos comprometamos, ó Deus, a ler a Tua palavra todos os dias. O exemplo de John Bunyan, ó Deus, é um exemplo inspirador para as nossas vidas. Aquele homem recluso em uma prisão 12 anos e meio. A Tua palavra foi o alimento, foi o consolo, foi o sustento dele. Nos ajuda, Senhor, a amar a Tua palavra. Nos ajuda a impregnar a nossa mente da Tua palavra, para que em tempos difíceis, em tempos de trevas, nós não venhamos a sucumbir frente aos falsos ensinos, frente à mentira, ao engano, ou que nós não venhamos a sucumbir frente às propostas pecaminosas, frente ao desânimo, frente ao desespero, frente à insegurança, mas que nós vivenciemos aquilo que cantamos sempre, que segurança nós temos em Jesus, pois é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem é o nosso vigia, a nossa sentinela. Louvado seja o Teu nome. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarda a nossa mente, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.